Salmo de número 100, é um salmo com 5 versículos, salmo curto. Vamos juntos fazer a leitura do texto? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Meus queridos, nós sabemos, infelizmente, da nossa realidade em termos de igreja visível, nos dias atuais, que nem sempre a igreja ela é conhecida pela realidade da sua profunda adoração diante de Deus. Nós, falando em termos bem amplos, gerais, não somente no que diz respeito à igreja presbiteriana, ao que nós denominamos de evangélicos, e que, de uma certa forma, nós também estamos inseridos nisso, embora afirmamos uma linha mais específica, como protestantes, como reformados, mas ainda assim, os denominados evangélicos, que é um termo muito mais amplo, o que a gente tem percebido é que, de fato, não sabem adorar a Deus, pois sua adoração é tantas vezes antropocêntrica, um culto que é centrado na figura do homem, na figura do pastor, na figura da música, na figura das emoções, na figura dos dirigentes, dos músicos. Parece que nós não temos assim muita consciência, de fato, além dessas coisas, da grandeza de Deus. Nós não sabemos prostrar diante de Deus com temor, com admiração. Muitas vezes os nossos cultos também têm características superficiais, de mediocridade, de mecanicidade e assim por diante. Esse é um problema que eu apresento diante dos irmãos à luz desse texto da palavra de Deus nessa noite. O que eu digo aqui é que a igreja, ela necessita de uma atitude, a começar pela própria reflexão sobre o louvor e sobre a adoração, que tanto nós encontramos dentro das Escrituras, dentro do texto bíblico. Nós temos nas Escrituras um ensinamento a respeito de como deve ser de fato uma adoração bíblica. Portanto, nós devemos nos perguntar qual é o tipo de adoração que as Escrituras requerem de nós. Talvez essa seja uma das perguntas mais importantes a fazer em relação a esse tema, olhando para as Escrituras. Porque muitas pessoas entendem assim, da seguinte forma, de uma maneira bem simplista, simplificada. Não, eu adoro a Deus do meu jeito e Deus se contenta e se agrada da forma como eu faço. Só que isso é um engano. Quando nós lemos as Escrituras, nós percebemos desde o princípio que Deus ensinava ao povo, revelava ao povo a maneira como esse povo deveria se portar diante de Deus, ou seja, de que Deus ele não aceita da parte do ser humano um tipo de adoração qualquer. Há de se adorar a Deus da forma como Deus requer que ele seja adorado por nós. Portanto, essa é uma pergunta importante: qual é o tipo de adoração que as Escrituras requer de nós através da palavra, da revelação de Deus? Nós não podemos criar, então, ao nosso modo e preferência, um tipo de louvor e de adoração. É bem verdade, meus irmãos, que há uma individualidade, há uma parte íntima da adoração,
que requer a nossa sinceridade, requer a nossa devoção, mas também há outros elementos que precisam ser entendidos, compreendidos, para que adoremos a Deus como Ele exige na sua palavra. Esse salmo, portanto, que nós lemos, ele lança esse desafio a todos nós hoje. Esse salmo que foi cantado pelos israelitas no passado, primeiramente no templo e depois nos cultos diários, nas próprias sinagogas, na época do exílio, por exemplo, agora nos ensina a adorar a Deus nos dias atuais. Com apenas 5 versículos, ele é um convite muito convincente mesmo, no sentido de nos levar a uma adoração genuína, plena, ampla. Essa adoração que nós observamos aqui por meio desse salmo, ela contém 3 características muito específicas, imprescindíveis, fundamentais, que devem estar presentes sempre quando nós pensamos no louvor e na adoração a Deus. Portanto, aqui eu quero que os irmãos pensem, quando eu falo adoração a Deus, louvor a Deus, não se reduz apenas a um momento cultico. A nossa liturgia, claro que inclui, e de uma forma importante, mas diz respeito a toda a nossa vida. Os Salmos nos alerta sobre esse fato. Davi, no Salmo 147, por exemplo, ele fala, olha, louvarei o Senhor durante a minha vida, enquanto eu viver. Então, é toda a nossa vida que deve refletir essas características e esses valores importantes em relação à adoração. Quais são eles? Quais são essas características? A primeira, a nossa adoração deve ser caracterizada pela alegria contagiante diante de Deus. Essa é uma coisa fundamental, que tão simples, tão básica, mas que muitas vezes nós nos esquecemos disso. Veja o verso 1 e verso 2 que nós demos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Aqui a palavra júbilo no verso 1 e a palavra alegria. Mas também diz que cântico aqui também se refere a uma atitude prazerosa e de alegria e de fervor. O próprio nome desse salmo, o nome dele é jubilate, palavra latina que significa alegrai-vos, e cantai com júbilo, também outra tradução dessa palavra. Portanto, a alegria deve caracterizar a nossa adoração a Deus. Por que nós devemos adorar a Deus com alegria? Por que exige as Escrituras isso de nós? Por que Deus espera que nós nos aproximemos diante dele com alegria e com júbilo, como diz o verso 1 e verso 2? Primeiro, porque Deus, ele é Senhor soberano sobre todas as coisas. E como Senhor soberano, ele não quer que aqueles que reconhecem a sua soberania, reconhecem a sua grandeza, se aproximam diante dele sem que tenham todo o prazer na presença dele. Esse é um fator decisivo e nós precisamos compreender a profundidade disso. Observe as expressões dos versos, como eu já destaquei: celebrai ao Senhor, servi ao Senhor com alegria. Porque a soberania de Deus, a grandeza de Deus, soberania aqui no sentido de ser o Senhor sobre todas as coisas, que constituiu todas as coisas. Observe aqui que ele é um Senhor. Soberano significa dizer que ele é rei. E como rei, ele deve ser reverenciado com toda alegria. Vocês sabiam, meus irmãos, que os soberanos do passado, na época dos impérios, por exemplo, eles, na antiguidade, exigiam que os seus súditos, os seus servos, se apresentassem diante deles com uma atitude de alegria. Se algum súdito, se algum servo para servir ao rei, que fosse servir à mesa, se estivesse trazendo uma refeição para o rei e ele demonstrasse um semblante triste, muitas vezes, dependendo do reinado, aquele servo poderia ser condenado à morte,
porque se apresentou diante do rei com tristeza, com um semblante carregado e pesado. E aqui nesse sentido, nós temos justamente um exemplo interessante em Neemias, capítulo de número 2, verso 1 e 2, quando Neemias se apresentou diante do rei Artaxerxes. E é interessante que quando ele se apresentou, o semblante dele estava triste, porque ele ouviu notícias a respeito de Israel, a respeito de Jerusalém, a respeito dos muros, a respeito da cidade, e estava tudo em ruínas. E ele ficou tão abatido, tão infeliz com a situação e a condição do povo de Israel, que quando ele se apresentou diante do rei, ele esqueceu que estava diante do rei, e o seu semblante estava triste. Quando então o rei lhe perguntou: por que você está com semblante triste, Neemias? E o texto diz que Neemias temeu, e ele temeu pela sua vida, porque ele poderia ser morto por causa daquilo. Mas o rei usou de misericórdia para com ele. Meus irmãos, essa é um aspecto importante. Nós dizemos que Deus é soberano, dizemos que Ele é rei, mas nós nos apresentamos diante dEle de qualquer forma, de qualquer maneira. A nossa tristeza não representa diante de Deus uma afronta em si mesmo, é claro que não. Mas aqui o texto, quando diz apresentai-vos com júbilo, que essa deve ser propriamente a regra pela qual rege as nossas vidas na nossa proximidade diante de Deus, de nos lembrarmos sempre disso, que Ele é o motivo da nossa alegria, que Ele é o motivo do nosso prazer, que Ele é o motivo do nosso cântico, a razão de estarmos felizes. A nossa felicidade, ela não depende das circunstâncias. Quantas vezes ouvimos isso no contexto da igreja? Outra coisa, e é justamente essa, o primeiro elemento, por que a nossa adoração deve ser caracterizada pela alegria na presença de um Deus, porque Ele é soberano e porque Ele é a fonte da nossa alegria. As palavras dos versos 1 e verso 2, celebrai, júbilo, alegria, cântico, como nós já focamos aqui, mostra a razão da nossa alegria, o motivo de estarmos alegres é o Senhor, o nosso Deus, por tudo quanto Ele tem feito por nós. Se nós passarmos um pouquinho nos Salmos, nós vamos ver quanto eles nos falam a respeito dessa realidade. Salmo 92, por exemplo, verso 4. Diz assim: pois tu, ó Senhor, me alegras com os teus feitos, exulto nas obras das tuas mãos. Olha o verso 4, Salmo 4, melhor dizendo, verso 7. Puseste no meu coração mais alegria do que a deles. Abacuque também expressa isso, o profeta menor, lá no capítulo 3, depois de ouvir tanta coisa da parte de Deus, inclusive o que Deus faria em relação ao povo de Israel, o grande castigo que esse povo suportaria, as grandes lutas, as grandes adversidades. Aí ele chega no finalzinho do livro, lá no verso 17, 18, diz: ainda que a figueira não floresça, não produza um mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Esse é o nosso Deus. A exigência de que nós nos aproximemos diante dEle em alegria, porque devemos reconhecer tanto que Ele é soberano, quanto também reconhecer que Ele é a fonte da nossa alegria. Alguma coisa está errada conosco, do ponto de vista da falta do contentamento, do prazer, da alegria. Veja que nem mesmo circunstâncias podem, de fato, nos privar dessa realidade, de apresentarmos diante de Deus assim. Portanto, a ordem bíblica é para deixarmos de lado a tristeza, o desânimo, a apatia, a desatenção, a displicência, o cansaço até, que pode nos abater por algum motivo, por alguma razão, e nos apresentemos jubilosos, com alegres cânticos de louvor e festa diante do Senhor. Essa é a primeira coisa. O segundo elemento que eu quero compartilhar com os irmãos aqui a respeito desse tema é que a nossa adoração deve ser caracterizada também pela universalidade por causa da grandeza do nosso Deus. Verso 3
Verso 4, também o verso 1 nos fala sobre isso, né? Quando diz a respeito de que o louvor se estende a todas as terras, verso 1. Depois o verso 3, diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. E o verso 4, entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Mas eu quero focar aqui justamente para essa expressão do verso 1, todas as terras. Nós temos aqui um elemento de universalidade, portanto, na adoração. A palavra universalidade nos assusta às vezes, né? Porque quando nós falamos, nós somos universalistas do ponto de vista da salvação? Não, nós não acreditamos dentro da nossa confissão que todos os homens serão salvos. Aqui, universalidade tem um outro aspecto, tem um aspecto do reconhecimento de quem Deus é e como Ele espera que nós o adoremos e nos aproximemos diante dEle, sabendo que Ele é um Senhor digno de louvor por todas as suas criaturas. Ele é aquele que expressa a grandeza de um ser que vai além mesmo das fronteiras de Israel. Ele é o Deus de Israel, sem dúvida alguma, né? A palavra de Deus, o Salmo fala que Ele é o Deus de Israel. O Senhor é Jeová. Mas tem uma coisa, embora Deus seja o Deus desse povo, chamado por Ele, constituído por Ele, o Senhor não é como os deuses dos povos antigos, né? Porque cada povo na antiguidade, eles construíam a sua religião pautada na ideia de uma divindade. E essa divindade, ela tinha um caráter nacionalista. Ou seja, esse Deus pertencia de forma exclusiva àquele povo. E veja que as fronteiras de Deus são muito maiores. Aliás, para Deus não há fronteiras. A sua grandeza é ilimitada, de tal modo que essa universalidade expressa essa grandeza do ser de Deus, de tal forma que nem mesmo em Israel era possível conter a adoração genuína a Deus. Ela é estendida a todos os povos. Se nós vamos para outros salmos, como o Salmo 150, o último salmo, ela é expressa e atribuída a todas as criaturas. Há muitos salmos que falam a respeito disso, a respeito de uma adoração que começa num plano individual, do indivíduo que adora a Deus, passa para o contexto do povo de Israel, passa para o contexto de todos os povos e chega à dimensão do reino mais amplo constituído por Deus, de todas as criaturas, quer animais ou angelicais. Todas elas devem adorar e louvar o nome do Senhor. Portanto, nós não podemos diminuir o ser de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus. Nós não podemos pensar que Deus, Ele apenas se contenta num âmbito muito reduzido da sua adoração. Ele é um Deus cuja grandeza se estende para além daquilo que nós mesmos podemos pensar e conceber. Veja, aqui nesse texto nós temos Deus que vai além da jurisdição restrita ao povo de Israel. Por isso o texto diz, aqui no Antigo Testamento e para o povo de Israel, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Primeiro, a adoração é universal porque Deus, como eu tenho argumentado, não é monopólio, Deus não é monopólio de Israel na adoração. Desde quando Deus chamou Abraão para constituir-se como povo de Israel, como seu povo, Deus jurou, veja, Gênesis capítulo 12, verso 3, em ti serão benditas todas as terras, todas as nações da terra, todas. Não era uma questão de ser exclusividade do povo de Israel. Isaías capítulo 56, verso 6 e verso 7, nós lemos o seguinte, esse texto é muito importante, preste atenção, o que diz esse texto? E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor, para o servirem, e para amarem o nome do Senhor, e para serem seus servos,
os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Lá em Mateus capítulo 25 ou 24, se não me falha a memória, Jesus cita isso no momento que ele entra no templo e vê os cambistas ali vendendo as coisas, as pessoas chegando de qualquer forma para adorar a Deus, sem reconhecer a sua grandeza. Jesus diz: olha, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E nesse sentido, é exatamente isso que nós temos aqui, nesse ponto da ideia de universalidade na adoração a Deus. Segunda coisa, a adoração é universal porque Deus é criador do universo. Já falamos que Ele é soberano. Agora aqui essa soberania se relaciona também à sua criação. Veja o verso 3 agora. O texto diz assim: foi Ele quem nos fez e dele somos. Aí está falando da criação. A criação de Deus, Ele faz as coisas. Ele institui as coisas. Ele é o criador de todas as coisas. Portanto, aqui o convite é para que reconheçamos ao nosso Deus como Criador, como o Senhor da criação. O Salmo 117, verso 1 diz: louvai ao Senhor vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. E dentro desse salmo, a realidade é de um Deus que instituiu, estabeleceu todas as coisas pelo poder da sua palavra. Isso tem que nos levar a entender, irmãos, que somos o seu povo e devemos tornar conhecido o nome do nosso Deus. Nós vivemos, claro, estamos no presente momento, um mundo sob a maldição do pecado ainda. Cristo veio, Ele realizou a sua obra, a redenção foi estabelecida, mas há muitas pessoas longe de Deus, distantes do Senhor, que não conhecem a grandeza de Deus e que é necessário anunciar a eles, para que eles também venham adorar a Deus. Esses que são, inclusive, como nós apregoamos dentro da nossa doutrina da eleição, eles são escolhidos por Deus para isso, chamados pelo Senhor. E é interessante observar essa diferença da nossa responsabilidade diante dessa realidade, diante do Antigo e do Novo Testamento. No Antigo Testamento, a missão do povo de Israel era uma missão que deveria, já afirma alguns teólogos da teologia do Antigo Testamento, da teologia bíblica do Antigo Testamento, eles enfatizam o fato da missão do povo de Israel anunciar a Deus aos povos, a fim de que esses povos fossem em Israel e adorassem a Deus, reconhecendo a grandeza desse Deus. Nessa dimensão nós temos uma perspectiva que podemos chamar aqui de centrípeda, ou seja, era de fora para dentro, a perspectiva da responsabilidade do povo de Israel em anunciar a grandeza de Deus em termos universais, para que as nações reconhecessem isso. Mas nós sabemos que Israel tantas vezes fracassou nisso. Muitas vezes as Escrituras focalizam uma frase que é muito forte e impressionante: fizeram pior do que as outras nações. Foram mais pagãos do que os pagãos. Foram mais idólatras do que os idólatras. Terrível esse testemunho de Israel, para que eles anunciassem a grandeza de Deus e os outros povos, dentro da sua idolatria, reconhecessem que somente havia um Deus sobre todas as coisas. E no Novo Testamento, a missão agora, ela ganha um caráter diferente. Não é mais da circularidade para o centro, tá? Agora é do centro para fora. A gente pode chamá-la de centrífuga por causa disso. Ou seja, nós somos chamados, convencidos de quem Deus é, e aí agora precisamos sair pelo mundo anunciando. É por isso que investimos em missões, oramos pelos missionários, por isso que queremos que o Evangelho seja conhecido no mundo. É por causa da adoração universal de Deus, para que todos os povos, gente de todas as nações, reconheçam
a grandeza do nosso Deus. Portanto, aqui, esse segundo aspecto da adoração a Deus, esse caráter de universalidade, nos chama a essa responsabilidade tão grande de anunciar o Evangelho de Cristo ao mundo. Terceiro e último lugar, meus irmãos, a nossa adoração também deve ser caracterizada pela racionalidade para sabermos quem é o nosso Deus. Não combinei nada com o irmão presbítero. A primeira pergunta que ele fez quando ele começou o momento de adoração é: será que nós sabemos quem é Deus? Essa é uma das questões cruciais dentro das Escrituras. A necessidade de adorarmos a Deus sabendo quem Ele é. E há aqui um elemento que eu chamo de racionalidade, não num aspecto do que é a razão, por exemplo, do que foi na modernidade, entre os séculos XVI e XVIII, XIX, né? Quanto ao que nós chamamos de racionalismo. Tanto filósofos quanto teólogos tentavam entender Deus numa perspectiva puramente humana, racionalizando Deus, colocando Deus dentro de uma caixa, dentro de um tubo de ensaio, querendo saber exatamente as coisas de Deus. Isso é impossível. Aqui, racionalidade, ela tem um aspecto positivo. Racional, porque, como nos diz Romanos capítulo 12, versículo 1, o nosso culto deve ser um culto racional. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso culto tem que ter racionalidade no sentido de sabermos. A palavra saber aí é no sentido de entender, compreender. Deve ter uma dimensão da compreensão nessa área e nessa faculdade criada por Deus e dada a nós com privilégios que nós recebemos da parte de Deus e também com responsabilidades. Com alegria, como nós já falamos, expressamos as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa afetividade na presença de Deus. Agora, essa alegria não pode ser destituída, separada do nosso entendimento, da nossa compreensão. Porque se nós formos apenas emotivos na presença de Deus, nós nos tornamos fanáticos, que é o que tem acontecido tantas vezes. O fanatismo religioso que é uma realidade presente em todas as religiões, leva indivíduos a cometerem coisas danosas, terríveis, até mesmo a se matar e matar os outros, como nós bem sabemos. Esse radicalismo extremo. Mas veja que aqui o aspecto do entendimento é justamente para que não caiamos na mesma condição da idolatria. Se você pensar bem, o aspecto envolvendo a idolatria é que as pessoas adoram Deus como o próprio Salmo aqui, lido nessa noite, é porque as pessoas não sabem quem estão adorando. A idolatria constitui nisso. Eu estabeleço um objeto de adoração que eu nem sei quem ele é. Eu nem reconheço propriamente, de forma clara e compreendida, os elementos desse ser. E para que não caiamos nessa prática idólatra, a exigência da palavra de Deus, no verso de número 3, a primeira frase: sabei quem é o Senhor, sabei que Ele é Deus. Nós precisamos reconhecer isso. A nossa adoração então tem que ser racional, porque precisamos conhecer e saber o objeto do nosso louvor. Deus, Ele não aceita um culto sem entendimento, irmãos. Nosso culto tem que ser racional. Nesse sentido, não adoramos um Deus desconhecido. Vocês lembram de Atos, capítulo 17, quando o apóstolo Paulo chega lá em Atenas? Atenas, na Grécia, é a figura típica do saber, do entendimento, da racionalidade humana. É onde nasceram lá os filósofos, a filosofia, a ciência antiga, através desde os pré-socráticos. Mas veja que
Lá naquele lugar, Paulo chega: eu quero anunciar um Deus que vocês não conhecem e que vocês adoram sem saber. O altar aqui do Deus desconhecido. Eles adoravam tudo, até mesmo um Deus cuja realidade eles desconheciam. E para que eles adorassem esse Deus que eles não conheciam, para quem Paulo anuncia agora o Deus verdadeiro, eles precisavam conhecê-lo e, portanto, Paulo passa a pregar. Quando eu falo aqui, falei dos filósofos, os primeiros filósofos, chamado pré-socráticos, Tem um que eu quando estudei esses filósofos, eu vi uma história muito interessante de um deles. Inclusive, é o mais famoso dele, chamado Protágoras. Era um filósofo sofista da época dos pré-socráticos ainda, e também da época de Sócrates e Platão. Eles viviam se debatendo, discutindo ideias. E Protágoras, ele era muito incrédulo, questionava os deuses da Grécia, que de fato não eram deuses, questionavam tudo, a possibilidade até do conhecimento e demais coisas. E no livro de Platão, Sofista, Protágoras é questionado e perguntado assim: você questiona tudo, Protágoras, e os deuses? E Protágoras responde surpreendentemente assim: olha, quanto aos deuses, eu não sei se eles existem ou se não existem, mas que devem ser adorados, eles devem. Se existe ou não existe, não tem problema, mas adorem esse Deus. Essa é uma postura pós-moderna, inclusive. A postura humana dos dias atuais, depois dessas revoluções industriais aí que vivemos, vivemos um ápice em que o ser humano começa a dizer a respeito do desconhecido e que você simplesmente deve se conformar, deve se curvar, deve adorar, deve reverenciar aquilo que você não entende. Essa é uma das coisas mais presentes e atuais do momento. Nosso Deus, ele não pode ser adorado assim. Eu contei uns dias desses numa sala de aula, se não me engano, acho que foi até para a sua turma, né, Tiago? Não sei se foi, não me lembro. Eu contei que eu dava uma aula uma vez num lugar e eu estava falando justamente desse tema da pós-modernidade, falando sobre o fato de que as pessoas, nos dias atuais, elas dividem a vida. Uma parte é racional, outra parte é mística, e uma não toca a outra. E eu contei que eu tive um professor na universidade, que ele fez o doutorado nos Estados Unidos, e ele foi receber um palestrante lá na cidade, onde ele fazia, na universidade, que ele estudava, e ele tinha a responsabilidade de buscar o palestrante do aeroporto, levar para o hotel, do hotel para a universidade, da universidade para o hotel, e assim até os dias que esse palestrante permanecesse ali. E as palestras e o tema desse palestrante era assim: Deus não existe. O que existe é materialidade. Ele só falava, era um materialista de primeira. Aí no último dia, quando o professor estava levando ele, pegou ele no hotel, estava levando ele para a faculdade, e ele falou assim: nossa, eu esqueci de uma coisa. E esse que foi professor meu disse: o que foi que você esqueceu? Você tem que me levar numa igreja porque eu preciso confessar um padre. Eu falei assim: mas você não falava lá que Deus não existia? Não, aquilo lá é outra coisa, aquilo lá é o pensamento, a racionalidade. Agora é o meu lado religioso, meu lado místico. É assim. Será que não é essa forma como nós construímos? Será que isso está tão distante de nós? Ou está tão perto essa realidade? Por um instante ali, nós constituímos a nossa adoração a Deus, mas e por outro lado? Qual o aspecto do entendimento, da compreensão? É isso que esse texto aqui chama a nossa atenção. E a coisa importante aqui que nós devemos observar é o que devemos conhecer de Deus para adorá-lo. O que é? O que eu preciso saber de uma forma assim muito básica? Esse salmo nos dá aqui, embora ele não
trate de forma exaustiva esse assunto, esse tema, mas ele pelo menos nos coloca aqui uma espécie de uma agenda bem definida e delimitada a respeito do que eu e você precisamos saber para adorarmos a Deus. Primeiro, verso 3, precisamos saber que Ele é o oleiro e nós somos o barro. Aqui a ideia novamente de que Ele é o Criador de todas as coisas. Não vamos confundir as coisas. Não vamos confundir Criador com criatura. Nós somos criaturas, estabelecidos por Deus. O texto diz assim, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo. E aqui também a constituição aqui de sabermos que Ele é o oleiro e nós o barro, não só na perspectiva da criação, mas na perspectiva do nosso chamado à redenção e à salvação. Aqui fala a respeito de sermos o seu povo. Aqui Deus é comparado, meus irmãos, com um oleiro, lá da antiguidade, que ainda em algumas cidades, na região de Hebrom, por exemplo, em Israel, esses oleiros ainda continuam construindo seus vasos de barro, assim como se fazia na época de Cristo, na época do profeta Jeremias, por exemplo. E Jeremias, no capítulo 18, um texto que é tão conhecido de nós, que temos uma música que cantamos sempre nas nossas reuniões de oração, não é? Não poderei fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Ele nos constituiu. Ele nos tomou, seres sem forma, amassou o barro, nos quebrou, nos constituiu um novo barro, um novo objeto, construído para o seu louvor e para a sua glória. Nesse sentido, é Deus quem dirige a nossa vida. É Deus que faz tudo como lhe apraz. Interessante na passagem de Jeremias, capítulo 18, que Jeremias fica observando o que o oleiro está fazendo. E por um momento, quando ele vai fazer, o oleiro vai trabalhar no barro e começa a construir um vaso, há uma inconsistência ali naquele vaso, o vaso se perde, se estraga, o oleiro vai e amassa de novo. É assim, a forma como Deus lida conosco. Muitas vezes não temos essa impressão forte de que ainda não estamos prontos, que Deus está trabalhando na nossa vida, ou tantas vezes temos a sensação de que alguma coisa saiu errada, não da forma planejada como Deus queria para a nossa vida, e Ele vai começar de novo a nos fazer e a trabalhar sobre nós, por causa justamente dessa ideia de que devemos entender quem nós somos e quem Ele é. Segundo, precisamos saber que Ele é o pastor e nós somos as ovelhas. Nós também não podemos inverter essa ordem. Veja que o versículo aqui, de número 3, também diz, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, significando que Ele é o nosso pastor. Ele é quem cuida de nós, nos protege, nos conduz pelo caminho. De qual texto você lembra quando eu falo isso? Que Ele é o nosso pastor, do Salmo 23, né? Que nos fala a respeito de que Ele é o bom pastor, que nos guia pelas águas tranquilas, nos leva para as águas limpas, aos pastos verdejantes. E como ovelhas nós devemos seguir. Temos que lembrar também de João, capítulo número 10. Eu sou o bom pastor, e as ovelhas ouvem, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e me seguem. Terceiro, o que nós precisamos saber ainda a respeito desse Deus? Precisamos saber que Ele é perfeito em seu caráter, e nós somos imperfeitos, e devemos ser tratados por esse Deus. Verso 5, veja a grandeza desse versículo. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Há 3 aspectos do caráter de Deus, do ser de Deus, da perfeição de Deus, aqui nesse versículo: bondade, misericórdia e fidelidade. É claro que Deus é ainda muito mais do que tudo isso.
Mas aqui são bons exemplos para que percebamos quem Deus é no seu ser, no seu caráter, na sua perfeição. E nós devemos conhecer o caráter de Deus para adorá-lo. Essa adoração é uma adoração que reconhece quem é Deus, não só o que Ele faz. E reconhecer quem Deus é no seu caráter mostra a finalidade última da nossa adoração, que é adorar a Deus na sua grandeza, pelo que Ele é, não pelas coisas que Ele faz, embora, claro, as Escrituras nos diz a respeito de ações de graças, de apresentarmos diante dEle. Se Deus faz uma coisa boa para conosco, se você é abençoado por Deus, seu coração enche de alegria, você fica grato, você diz obrigado, meu Deus. Mas se da perspectiva humana isso não acontecer, significa que a sua adoração tem que cessar. Você tem que parar de adorar a Deus. Como eu já vi acontecendo, às vezes, no contexto da igreja, um irmão que começou a ficar amargurado. Os negócios dele não iam bem, ele era um empresário. Aí ele começou a questionar e a perguntar, será que Deus me ama mesmo? Essa é a questão do Salmo aqui. Eu preciso olhar, acima de tudo, em primeiro lugar, para o seu caráter, para o seu ser. Embora Ele me prive dentro dos seus propósitos, dentro dos seus planos, algumas realidades, mas não significa que eu perdi que esse amor dele por mim não exista mais, ou que Deus tenha desistido de me amar. Não, de maneira nenhuma. É o modo como Deus está me tratando, é a maneira como Ele está justamente querendo que eu compreenda ainda muito mais desse amor. Claro, da perspectiva dos incrédulos, daqueles que não reconhecem quem Deus é, eles vão amaldiçoar mesmo. Não sei se você já teve essa experiência, eu já passei por essa realidade, de chegar para uma pessoa e querer falar do Evangelho de Cristo, ela quase que dizer para mim, vai plantar batata, você, seu Deus, sua mensagem, não quero saber desse Deus não. Ele não olhou para mim, eu precisei dele, ele não fez nada. Uma vez eu fui fazer uma visita num hospital, e eu, na década de 90, eu fazia visitas e até mesmo fui constituído como capelão no HDT, no hospital conhecido aqui em Goiânia, na época ainda que o portador do vírus HIV era um paciente que tinha muitos riscos quanto à vida, e alguns deles até por causa ainda não existia o tratamento, né, que se tem hoje. E as pessoas às vezes descobriam que eram portadoras do vírus e pouco tempo depois elas morriam. Foi nessa época ainda. Eu às vezes entrava de quarto em quarto visitando, falando do amor de Cristo, e quando eu entrei num quarto, eu usava um jaleco lá, né? Aí geralmente o paciente me confundia com o médico, né? Cadê o Paulo Henrique? Tá ali. O Paulo Henrique já foi lá comigo, né, Paulo? E aí, quando eu entrei um dia e o paciente falou assim, doutor, eu falei, não sou, eu sou o doutor da alegria, mas da alegria de Jesus. E aí, eu comecei a falar do Evangelho, eu falei assim, olha, é a coisa mais desagradável, eu não quero ouvir isso de maneira alguma, por favor, você saia desse quarto. Foi assim, áspero, comigo. Eu falei, olha, tudo bem, respeito e vou me retirar sim, e saí. Ele não deu nenhuma chance para mim. Mas justamente porque era um indivíduo, depois eu descobri, estava tão revoltado, porque ele adquiriu aquele vírus. Justamente esse é um aspecto. Como é que nós aqui, diante de Deus, lidamos com as questões cruciais da nossa existência, da nossa vida? Como é que nós pensamos num ser que é bondoso, eternamente bom, como diz o Salmo, porque o Senhor é bom, eternamente misericordioso, eternamente fiel. Nós aprendemos uma coisa na teologia sistemática a respeito dos atributos do ser de Deus. Tem os atributos livres de Deus
e tem aqueles atributos necessários. Bondade e misericórdia são atributos livres de Deus. Deus, ele é bom e misericordioso a hora que ele quer, com quem ele quer e no momento que ele quiser. Isso não implica do fato de Deus deixar de ser bondoso com alguém, isso não implica que Deus deixou de ser bom, de maneira nenhuma. Ele continua sendo eternamente bom, mas a sua bondade é uma bondade livre, espontânea. Ele não tem a obrigação de ser bom. Ele é bom por natureza e ele expressa essa bondade de uma forma livre, assim como a misericórdia. Agora, quando a gente olha para a fidelidade já não é assim. É por isso que lá em 2 Timóteo, Paulo, no capítulo de número 2, ele vai dizer, ele está falando, olha, se nós negamos a Deus, ele vai nos negar. Agora, se nós somos infiéis para com ele, parece que Paulo vai dizer, ele também vai ser infiel para conosco. Não, Deus não pode ser infiel, porque se ele for infiel, ele nega o seu próprio ser, e ele entra numa contradição terrível que não pode ser estabelecida no ser de Deus. Portanto, ele é necessária e obrigatoriamente fiel. Veja, como é que isso nos traz uma perspectiva de adoração, de louvor, quando nós conhecemos um Deus que necessariamente ele não pode ser infiel, que ele vai cumprir as suas palavras, vai cumprir as suas promessas. Se ele disse que nos visitaria em conforto, em consolo, ele vai nos consolar. Se ele diz que iria perdoar os nossos pecados e nos lavar de toda injustiça, ele cumpre essa palavra na pessoa de Cristo e assim por diante. Meus irmãos, a nossa adoração aqui se caracteriza nesse salmo, né? Expandindo a ideia aqui dessa adoração, que não pode ser antropocêntrica, que não pode se firmar apenas em aspectos reduzidos da nossa vida, ou emoção, ou razão. Não, é um todo, é integral. Elas podem ser caracterizadas nessas 3 palavras: alegria, universalidade e racionalidade. Quando nós nos aproximamos dele, entendendo essas coisas, vivendo essas realidades, rendendo a ele o louvor e a glória do qual ele é digno. O verso 4 então diz que se cumpre na nossa vida o que o salmista aqui no passado compreendeu muito bem, a forma como Deus espera ser honrado pelo seu povo, com ações de graças, com hinos de louvor. Como igreja nós precisamos apresentar esse tipo de adoração. Para que isso aconteça, nós temos que refletir dentro dos parâmetros bíblicos a respeito de como Deus espera que nós o adoremos. Vamos orar? Mais uma vez, pedindo graça de Deus sobre nós, para que Sua palavra seja frutífica nos nossos corações. Levemos conosco a mensagem do Senhor. Pai, nós pedimos agora a Tua bondade e misericórdia. Pai, somos criaturas do Senhor, instituídos pelo poder da Tua palavra, quando Tu criaste todas as coisas, mas também somos o Teu povo. Fomos chamados pelo Senhor em Cristo Jesus, redimidos pelo Teu sangue, comprados por Ele. E agora que nós nos apresentamos diante de Ti como povo do Senhor, queremos aprender a cada dia o que é adorá-lo, o que é viver em ações de graças, o que é entrar na Tua presença e nos Teus átrios com hinos de louvor. Ó Deus, que assim a nossa vida se constitua uma plena e verdadeira adoração ao Teu nome. Nos abençoe, abençoe a Tua igreja nessa noite. Visita os nossos corações. Nós pedimos e suplicamos em nome de Jesus.
Amém.